Vivo no estado de Chiapas, México, há bastante tempo. Toda semana eu, Alejandro Garcia, passava algum tempo com minha avó que habitava um vilarejo próximo. Ajudar naquele lugar tinha um significado especial para mim, pois minha avó já era idosa e precisava de assistência. Mas mesmo sendo da região, nunca acreditei na história do chupa-cabras, até que acabei tendo provas reais da sua existência. Neste vídeo, eu conto todos esses detalhes. Durante as tardes quentes e úmidas do interior de Chiapas, eu segui o meu caminho pela estrada que me levava até o local onde minha avó habitava. Uma visão de beleza inigualável se espalhava diante de meus olhos. Os campos seguiam adornados com flora selvagem que exalava seu aroma encantador, enquanto o sol se despedaçava em suaves tons dourados com o cair da noite. Eu andava através dos caminhos de terra, vendo os próprios meninos brincando enquanto o vento sussurrava ao passar por entre as árvores velhas que bordejavam a estrada. Os encantadores contornos das montanhas se alteavam ao longe com sua aura de quietude, contrastando com histórias assustadoras de encantamentos que existiam entre os recantos mais escuros da vila. Apesar dos rumores e lendas que pairavam no ar, ainda assim eu podia sentir o consolo familiar daquelas vistas quando eu seguia meu percurso de volta, ao anoitecer. Maria, minha vovó, era o epicentro de nossa família. Desde a infância ela foi um abrigo seguro, uma fonte inesgotável de calor e histórias instigantes. Fico pasmado ao me recordar das vezes em que corri para seus braços, ansioso por receber seus contos de sabedoria e carinho. Ela sempre me cumprimentou com um sorriso sincero, servindo comidas típicas e enchendo minha mente com narrativas da nossa terra. A residência dela, construída com simplicidade, era um refúgio muito acolhedor. Seu jardim abrigava um universo próprio, um galinheirozinho com galinhas e 1 ou 2 galos majestosos, cuidados por ela com extremo zelo. Os cachorros, fiéis e carinhosos, eram seus confidentes, servindo como guardiães silenciosos daquela vida pacata no povoado. Era uma rotina simples, porém preenchida por riquezas incalculáveis. A calmaria da rotina, os sabores genuínos das comidinhas feitas por ela, o cantarolar das galinhas ao amanhecer e a sabedoria que adivinha das suas palavras. Ajudar minha avó era um prazer, um emaranhado que me ligou às raízes, oferecendo força para me preparar para a vida. Naquela tarde, após mais um dia de ajudar a minha avó, me despedi e peguei o caminho e casa, mas algo não estava certo. O sol, que normalmente se despede com tom de alaranjado, caiu no ocaso em um vermelho tingido de arco-íris. Uma brisa gélida trazia um sentimento de algo próximo, ou alguma coisa sinistra, fazendo os pelos do meu corpo se eriçarem. Estava tudo muito mais tenebroso. As sombras se espalhavam como dedos de aço e a escuridão ganhava cada vez mais presença. Parecia até que o lugar estava alertando sobre algo inimaginável, como se aquele evento me prevenia de um encontro que viria a mudar minha ideia de realidade naquele dia. De repente, ao caminhar pela trilha rumo à minha casa, uma inquietação tomou conta de mim. O normalmente encantador cenário foi ocupado por um perturbador silêncio. O som típico da natureza desapareceu e foi substituído por um aterrorizante silêncio. Um profundo e arrepiante rugido cortou as sombras da noite, e o ritmo do meu coração acelerou desgovernadamente. No escuro, com dificuldade, consegui vislumbrar a figura que estava diante de mim. O ser monstruoso conhecido como chupa-cabras estava ali ao lado de uma árvore. Seus olhos vermelhos como brasas, exalando ódio e maldade, seu corpo negro e peludo, o maldito ser, fedia como uma carcaça de um animal podre e parecia uma criatura saída das profundezas do inferno. A visão que tive em minha frente fez meu corpo reagir imediatamente. Uma mistura de energia e instinto instigou meus pés a correr desesperadamente. Meus passos marcavam o silêncio do entardecer enquanto a ofegante respiração do chupa-cabras me assombrava como uma sombra maligna. A noite escura me desorientava enquanto meus pés tropeçavam em raízes e pedras. Porém, minha vontade de escapar dessa aterrorizante figura me mantinha em fuga. O som de batimentos cardíacos meus competia com os passos ameaçadores da criatura, aproximando-se cada vez mais. Graças ao destino ou sorte, consegui me esgueirar entre as árvores e localizar um abrigo temporário. Naquele momento arrepiante de pânico e terror, apenas o vento gelado e meu agitado respirar me acompanhavam. Corri pelos caminhos escuros e logo cheguei na vila. Ao contar o que me tinha acontecido, os moradores ficaram em pânico. O meu encontro horrendo se espalhou como fogo voraz, arrastando consigo um imenso sentimento de terror e agitação entre os moradores.
De cada lado, murmúrios flutuavam sobre os atos estranhos ocorrendo nos arredires. Histórias de bichos mortos e estraçalhados, as pegadas do chupa-cabras, alimentavam o medo que consumia a comunidade inteira. Fazendas adjacentes tornaram-se locais de massacres inexplicáveis, acordando um medo primitivo nos habitantes. O que antes era uma atmosfera tranquila e agradável da vila, transformou-se em um cenário escuro de insegurança e preocupação. A maldade da criatura contaminou o cotidiano, fazendo o lugar calmo mudar para um local de pessoas amedrontadas. E pensar que antes de me deparar com o chupa-cabras, tudo o que tínhamos eram lendas fragmentadas e histórias. Eu recordo-me que se falava sobre casos de morte de galinhas e cabras que eram mostrados no noticiário local. Todos comentavam, porém, não havia informações sólidas sobre a criatura. Ninguém possuía detalhes precisos e ninguém até agora fora capaz de capturar ou, sequer, ter uma visão clara do ser. Era como se estivéssemos presos em um universo de histórias sem respostas concretas. Após esse triste acontecimento, meu dia a dia nunca foi o mesmo. Quase que instintivamente me alertava a cada som, a cada sombra da noite, me trazendo de volta a lembrança do encontro com o desconhecido. Minha vida, que era calma e pacífica, tornou-se um campo de incertezas e aflições. Não tenho mais coragem de andar à noite sozinho pelas trilhas e ruas desertas. E olha que já se passaram vários anos, e por isso nunca mais procurei caminhar pelo lugar após o anoitecer. O medo, antes estranho para mim, se tornou meu novo companheiro, como se fizesse parte de meu próprio ser. E infelizmente tenho que tomar remédios para dormir. A vila, que antes estava cheia de alegria e risos, agora transmitia um sentimento de temor e insegurança. Com o passar dos dias, os relatos de incidentes e aparições estranhas formaram um folclore perturbador ao redor do chupa-cabras. À noite, o brilho das fogueiras dava o tom às reuniões dos habitantes, contando histórias cada vez mais assustadoras sobre a criatura. O medo foi se espalhando e aquecendo os velhos corações. Os sorrisos deram espaço às expressões aflitas e os olhares tornaram-se céticos. O monstro, que antes era somente lenda, se tornou o assunto do momento, e as lendas urbanas corriam de ouvido a ouvido, tornando aquele clima de tranquilidade em um ambiente sombrio e desconfortável. Caros amigos, concluímos esse relato sobre o chupa-cabras no interior de Chiapas, México. Venha acompanhar nossos próximos vídeos. Não devemos ter medo do desconhecido. Quer se aventurar através do terror? Estão prontos para finalmente enfrentar esse desafio? Gostaram? Então deixem o like, compartilhem com os amigos e se inscrevam para mais contos. Aguardem o próximo vídeo, pessoal.